Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Adriano de volta no nosso quadro Marine Tech e hoje a gente vai dar continuidade e encerramento como último vídeo daquele nosso quadro, o perfeito alinhamento entre a sua embarcação e seu motor de popa. E hoje, de forma especial, a gente vem falar de vários instrumentos, relógios e outros acessórios que são utilizados na sua embarcação para facilitar a digirabilidade e também a navegação nas águas aí com seu motor de popa e a embarcação. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever como está sendo mostrado aqui no nosso canal e ao final não deixe também de deixar o seu joinha para que a gente tenha uma maior abrangência aí nesse mundão do YouTube. Bom, a primeira coisa que você tem que saber na hora de escolher o seu relógio ou o seu aparelho de monitoramento é que existem três categorias em relação à construção e o funcionamento dele. Existe os analógicos, os 100% analógico, onde você vai ter um relógio analógico, onde você ligará cabos no seu motor ou em outros locais da sua embarcação para ter os sensores indicando qual é a medida no relógio, isso sendo analógico. Você vai ter também os analógicos multifunção, como é o caso desse que eu estou segurando, como você pode estar vendo ali, mais de perto. Esse aqui você vai medir até 4 ou 5 indicadores sobre vários preceitos do seu barco, como temperatura, o tacômetro, a velocidade de milhas da sua embarcação e assim por diante. Você também vai ter, uns como está aparecendo aqui do lado, os híbridos, que são aqueles que são parcialmente analógicos e também tem um display, um pequeno LCD digital, que é um display onde você verá também a rotação de números de um segundo monitoramento que você pode fazer no mesmo relógio. Existe também os 100% digitais, como nós vimos nos vídeos anteriores, como esses modelos que estão aparecendo aqui, aonde neles você pode, em um ou dois botões, verificar todas as instrumentações de medidas de óleo, temperatura, combustível, velocidade, tacômetro e assim vai, várias outras coisas que podem ser monitoradas, não só internamente do seu motor, mas como externamente na sua embarcação enquanto você a estiver dirigindo. Então são esses três tipos que existem. Existe o quarto tipo, que é muito raro, que é o físico natural dinâmico. Qual é? É aquele instrumento que ele usa as forças da natureza para poder te orientar na sua navegação. Antigamente, quando não se tinha essa tecnologia toda de hoje, se usava esses instrumentos para ter um certo sentido de orientação na sua navegação. Hoje nós temos a bússola, que ela é um físico natural dinâmico, um instrumento desse tipo que você pode utilizar também na sua embarcação. O primeiro dos instrumentos, que é muito importante em relação à velocidade de condução do seu barco e do seu motor, é o conta-milha. Como a gente pode ver aqui, ele vai medir em milhas por hora a velocidade da tua embarcação e do teu motor. Existem híbridos dele que também, além de contar a milha, vai contar também num display à parte o RPM, que você está utilizando no caso de um mostrador desse híbrido. Nesse caso, aqui nós temos um modelo que ele te dá todas as medidas com 2 dígitos, tá? Já que milhas por hora você alcança no máximo no motor de alta potência, motor de popa, você pode alcançar de 60, 63 ou no máximo 65 milhas por hora. Mas aqui a gente pode ver que o mostrador ele vai te dar todas as indicações da velocidade e os múltiplos de RPM se for híbrido tiver o display para o RPM aqui embaixo. Lembrando que a ligação física e elétrica dele no seu motor, ela pode ser feita de 3 formas. Ou ele vai ter um cabo sensor, como está mostrando ali, que você vai enrolar numa parte dedicada do seu barco, que tem a trepidação do motor específico para saber a rotação e a velocidade, ou você vai ter, como mostra ali, um conector no motor, onde você vai conectar esse fio lá para ter a resposta do motor em dados da velocidade que ele está correndo, ou então você pode ter uma ligação, como em alguns especiais, uma ligação com a antena de GPS ou o GPS da sua embarcação que irá detectar a velocidade de movimento através de satélite da tua embarcação. E aí você vai ter, através do GPS, a velocidade que você está correndo no leito da água. Outro instrumento de monitoramento que é de sumar importância, principalmente em relação à elevação de impulso de potência do seu motor, é o contador de RPM. O RPM ele mostrará para você em 2 dígitos, se for analógico, a rotação
quantas mil rotações o seu motor está rodando. Lembrando que no mostrador, na maioria deles, você vai ver 2 dígitos, como está mostrado aí. E se você prestar atenção como está marcado ali, tem uma indicação de vezes 100, que se você pegar esse dígito e matematicamente na cabeça você fazer a multiplicação por 100, você ganha mais 2 dígitos e você vai ter a precisão na sua mente matemática de quantas mil rotações o seu motor está puxando em alta, média ou baixas rotações. A dica de ligação dele ao seu motor é que existem 2 tipos comerciais dele. Um deles vem com um cabo que tem um sensor que você vai acoplar e colar esse sensor, que é de alta temperatura, no corpo da cabeça do seu motor, e lá ele vai, através da vibração, saber quantas rotações está rodando, ou, na maioria dos casos, existe um fio de detecção que você, como mostra ali, vai enrolar na bobina de vela ou fazer a ligação no neutro da bobina de vela, e ele vai receber os impulsos de ciclos elétricos que a vela está queimando em alta rotação ou em baixa rotação. E aí você vai saber com precisão aqui no relógio qual é a rotação que seu motor está girando. Lembrando que motores que trabalham em altas rotações, geralmente eles vão sofrer muito com o aquecimento ou algum outro dano se você mantê-lo em altíssima rotação com uma carga de empuxo muito alta, além do limite físico ao qual o motor foi projetado. Então daí o porquê é importante você ter um monitoramento aqui da rotação do seu motor. Outra coisa importante que é bom você ter na sua embarcação é o orímetro. Por quê? Porque o orímetro, com o acúmulo de horas de uso do seu motor e também da navegação da sua embarcação, você vai poder saber o tempo exato de fazer os serviços de garantia do seu motor de popa, como nós já falamos aqui anteriormente. E as horas acumuladas são importantes para você saber até também fazer as revisões de casco e outras estruturas da sua embarcação. Por isso que é importante você ter o orímetro no seu painel, para saber de tempos em tempos, dar uma olhada e ver quantas horas acumulou durante aquele mês de uso da sua embarcação. Então, por isso que é importante você tê-lo para saber a época certa da manutenção da sua embarcação e do seu motor. Outro medidor muito importante que você tem que ter na sua embarcação, e talvez esteja entre os mais importantes, é um indicador de tensão e volts da sua bateria. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente se a sua embarcação tem muitos aparelhos elétricos e eletrônicos, concorrendo com o seu motor de popa na alimentação e na difusão de potência da sua bateria da embarcação, pode acontecer de haver um desvio de energia e a tensão e a energia do seu circuito elétrico começar a cair. E isso aí pode prejudicar o motor e também vários aparelhos elétricos que estejam ligados na sua embarcação. Por isso que é importante você ter aqui a medição dos 12, 13 ou 14 volts que você está gerando ali em todo o teu circuito elétrico da embarcação. Se tiver abaixo de 12 volts, isso já é um mau sinal. Não só o motor vai sofrer, mas também como o resto do circuito da tua embarcação, podendo até mesmo levar a aquecimento de cabos e incêndio dentro da embarcação. Por isso que é importante você saber que o mostrador de tensão do seu circuito elétrico pode ser ligado de 3 formas dentro da sua embarcação. Ele pode ser ligado em um ponto do circuito aonde você sabe que aquele ponto de todos os fios está com um alto consumo de tensão, então ali você vai saber se a tensão está subindo ou está descendo, ou você pode ligá-lo diretamente em paralelo com a bateria, se você quiser realmente medir a tensão de saída da bateria, ou se você quiser e o seu motor tiver esse recurso, você pode ligar num sensor de tensão de geração de energia do seu motor, caso ele tenha lá também um alternador de energia que deva gerar acima de 12 volts. Então assim você consegue saber se o motor está gerando energia corretamente, se o circuito de energia da sua embarcação está ok, ou se a sua bateria já está começando a falhar na alimentação de 12 volts. Existem embarcações que geralmente usam 3 desses daqui, um para a bateria, um para a alternação interna de energia do motor e outro também no ponto de maior consumo de circuito da embarcação. Se os 3 estiverem igualmente nivelados, isso é um bom sinal. Mas se um dos 3 ou 2 começar a cair, é sinal que está havendo deficiência de energia na sua embarcação. Já com relação ao consumo de combustível da sua embarcação e também da alimentação de combustível do motor, você pode também ter o relógio de indicação
de nível de combustível. Outra coisa importante que você tem que ter na sua embarcação é o nível de combustível mostrado no relógio de nível de combustível. Por quê? Porque muitas vezes você, sem perceber, o nível muito baixo de combustível, como foi mostrado em outros vídeos aqui no canal, pode afetar o bombeamento e a pressão de combustível no seu motor de popa. E isso pode prejudicar o desempenho do motor de popa e até mesmo danificá-lo. Então é importante você ter esse marcador de combustível. Lembrando que você tem que comprar também uma vareta de nivelação de combustível, como está sendo mostrado ali, que ela é inserida numa segunda entrada que você tem no tanque, ou você mesmo pode mandar furar a entrada, e colocando essa vareta que tem uma boia de isopor ou uma boia retrátil em todo o corpo da vareta, ela irá indicar com essa boia o nível de combustível e você verá através de 2 fios que vem dessa vareta e é ligado aqui, você vai ver o nível de combustível do seu tanque. No caso de tanques maiores e personalizados, você vai comprar ou mandar criar um adaptador para essas varetas serem prolongadas num tanque de maior profundidade. Mas de qualquer forma você vai ligar apenas um fio de alimentação e 2 fios aqui da vareta para medir a altura do combustível dentro do seu tanque e assim evitando maiores problemas com o desempenho do motor ou até mesmo danificar o motor por falta de combustível. Aqui no canal já apresentamos para vocês um vídeo que fala especificamente de um recurso dos motores de popas que geralmente já vem de fábrica do 60 até o 300 ou motores superiores, que é exatamente o trim de elevação e de inclinação do motor. Normalmente o trim você consegue controlar através de um botão ou pela manete a elevação de inclinação do seu motor, como a gente está vendo naquela figura ali. O problema é que normalmente a gente não sabe se está fazendo 25% do ângulo, 50% ou até 75% ou 80% do ângulo do motor. Mas no caso de você ter um mostrador que acompanha o trim do seu motor, você vai conseguir ver o nível de inclinação que você está fazendo do seu trim. E também se o seu trim está sendo forçado ao máximo no peso ou se está na medida mínima de posição vertical do seu motor em relação à fixação do espelho. Então é importante você ter o trim, esse monitor do trim. Lembrando que se o seu motor tiver um trim adaptado, ele não vai ter essa facilidade de fazer a leitura. Apenas o controle manual de você acionar para elevar ou acionar para descer o motor. Mas é importante você ter esse mostrador, esse relógio, para saber se o seu trim está na inclinação correta, elevada ou não em relação ao seu motor. Outra coisa importante que eu já falei num vídeo aqui é que por uma disfunção do seu motor de popa pode acontecer de no meio do passeio o trim se elevar ou se inclinar de maneira errada. E se isso acontecer e o seu barco começar a mudar de posição, de inclinação, você poderá ver aqui no relógio se está acontecendo alguma coisa errada com o seu trim. Por isso que é importante ter o monitor do trim em relógio na sua embarcação. Uma coisa que geralmente pode acontecer para quem tem um mau ajuste de todos os itens da embarcação com o motor ou usa o motor em altíssima rotação com peso além da capacidade de arrasto de HP do motor, geralmente vai sofrer com alto aquecimento do motor e isso pode danificar e muito o seu motor. Geralmente, em sua maioria, os motores eles começam a ser forçados em termodinâmica em relação a toda a cabeça de funcionamento mecânico a partir de 190 e 200 graus. Então, se o seu motor passar de 200 graus internamente no motor, pode ter certeza que você já vai ter problema de danificar o cabeçote, manivela, bronzina ou qualquer outra coisa que tem ali na cabeça do seu motor. Então, por isso, para você fazer um monitoramento correto de temperatura do seu motor, o ideal é você ter um relógio que indique o nível de temperatura do seu motor, como esses modelos que nós estamos vendo aqui do lado. Por isso que é importante, para não quebrar o seu motor e a máquina dele, você está sempre de olho na temperatura do seu motor quando ele está sob estresse de arrasto ou de alta rotação em RPM ou em alta velocidade. Outro item muito importante para ajudar na navegabilidade da tua embarcação é usar um dos únicos instrumentos que são físico-naturais dinâmicos, que é a bússola, como nós estamos vendo aqui.
Lembrando que tem vários tipos, como está sendo mostrado ali do lado, tem muitos tipos de outras bússolas que você pode utilizar. Mas a única ligação que você vai ter que fazer dela na sua embarcação, se necessário, e se você quiser, por questão ótica durante a noite, é ligar a iluminação da sua bússola direto com esses fios na sua rede elétrica de 12 volts. Assim você vai ter bússolas onde você vai poder mudar até o nível da cor e a cor que você vai visualizar da iluminação durante a noite, já que à noite é muito mais fácil você se perder navegando do que durante o dia. Então por isso que a bússola é importante você ter como um instrumento de navegabilidade em sua embarcação. Talvez um instrumento mais importante para quem tem embarcações maiores e que navegam em grande distância, em grandes áreas, não só internas, arteriais, de regiões fechadas, mas também em mares, em alto mares ou até em regiões de alto mar, é importante você ter o sonar ou o radar na sua embarcação. E os dois funcionando junto, o benefício será muito maior. Por quê? Porque o sonar, você através de cartas náuticas, você vai poder saber exatamente o tipo de material que existe na profundidade do solo, das águas onde você está trafegando, também saber a distância que falta até um ponto específico da carta náutica que você está acompanhando aqui na tela do seu sonar, além de ter outras funções também de te localizar em GPS a posição exata onde você está, indicando até o nome do local, o nome do trecho de rio e assim vai por outros recursos que você possa ter uma localização mais precisa da sua embarcação. Existem recursos aqui também que, se você souber explorar os recursos, você consegue marcar posições específicas do seu barco para o retorno seguro, orientado por um indicador aqui na tela, onde você saberá a direção correta do retorno do porto de partida da sua embarcação. O radar também é importante, porque a distância, como você está vendo nesses radares que aparecem aqui do lado, você também vai saber quais são as outras embarcações que estão num alcance até de 5 km de distância da tua embarcação, principalmente se você estiver em alto mar ou grandes trechos arteriais de rios, como aqui no caso, na nossa região do Rio Amazonas. Então a importância do radar é que você consegue saber o que lhe espera lá na frente, na superfície da água, em relação à direção que o seu barco está tomando. Outra coisa importante é que esses equipamentos, se você configurá-los adequadamente, você consegue ter o sinal de alerta ou o sinal de distress acionado, aonde você vai poder informar através do sonar e do radar para outra embarcação que a sua embarcação está disparando sinal de ecolocalização de SOS. E aí eles vão saber que a tua embarcação ela está precisando de ajuda por estar parada e sem poder se mover por algum problema que tenha ocasionado nela. Isso geralmente também pode ser usado em radioamadores VHF, se você estiver utilizando também. Já a ligação dos sonares e dos radares precisam geralmente de 3 coisas adicionais a serem ligadas nele para você obter totais funções de todos os recursos que eles tenham. Um deles é o GPS, ele geralmente tem aqui ou um GPS interno ou um conector atrás, onde você pode ligar a sua antena de GPS para você saber a localização correta das suas cartas náuticas, que são devidamente atualizadas em tempo real, caso você tenha o GPS ligado. Outra coisa importante é que alguns desses radares têm acesso à internet, e você tendo algum link de internet, link do seu barco, que você possa conectar no radar, você pode transmitir mensagens pela internet e até mesmo pedidos de socorro sobre o que está acontecendo na sua embarcação. Outra coisa que você tem que lembrar é que esses aparelhos, eles são altamente suscetíveis a variações elétricas. Por isso que é importante ou você ter uma alimentação elétrica dedicada para eles, ou você usar os fusíveis náuticos, que a gente já mostrou aqui várias vezes, para proteger esses aparelhos contra danos ou curtos específicos. Para você que tem dificuldade de manobrar o leme e saber até que ângulo você está jogando o barco mais para a esquerda ou para a direita, na questão de curvas que você venha fazer com o barco, você pode utilizar um mostrador de inclinação do leme, para a esquerda ou para a direita. Com isso aqui você sabe exatamente se você está inclinando o barco muito para a esquerda ou muito para a direita, na hora de você fazer a curva ou trajetos
em formas elípticas de curva com a sua embarcação. Lembrando que isso aqui, para ser instalado, ele geralmente você tem que comprar ou acompanha com ele um sensor, aonde esse sensor ele tem um braço aqui que gira para a esquerda e para a direita, e esse braço tem que ser adaptado em alguma parte interna mecânica ali do teu motor que faça o giro de eixo da parte de baixo da rabeta, mais para a esquerda ou para a direita do leme. E aí você vai conseguir, através de 2 fios que saem daqui, ligar nesse mostrador e com esse mostrador saber se o seu leme está mais para a esquerda ou mais para a direita, na manobrabilidade que você está navegando. Todo utilizador de motor de popa sabe que existe um tempo de revisão de troca de óleo e geralmente a gente não pode deixar esse nível do óleo chegar muito baixo, porque se chegar baixo pode acontecer danos de lubrificação ali no cabeçote e todo o resto do motor que necessita do óleo. Nesse caso, para evitar esse tipo de problema, você tem que ter o mostrador do óleo que sempre indicará não só a marca do teu nível de óleo, mas alguns outros modelos indicam até a temperatura do óleo, se ele está se envolvendo ou misturando de forma errada com os isolamentos internos do motor, como no caso da água de resfriamento, e isso pode gerar um aquecimento na própria passagem do duto de óleo. Então alguns mostradores também têm um indicador de pressão e temperatura do óleo, além do nível do óleo. Então é sempre bom você saber se isso está bom, porque se estiver ruim, vai danificar ou paralisar o seu motor de popa. Então, pessoal, tudo isso que nós mostramos é o necessário para você, caso você que tem uma embarcação grande, acima de 32 pés, larga, que seja uma lancha, que seja um iate, você precisará desses instrumentos para saber tudo o que está acontecendo com exatidão entre o seu motor e a sua embarcação, principalmente para quem usa navegação de grandes barcos durante a noite. Vale lembrar também que nos motores mais modernos de algumas marcas e principalmente na Suzuki, existe agora o display digital, onde você vai ter todas as informações aqui que você viu nessa apresentação dos mostradores analógicos, você vai ter de forma digital. Várias telinhas onde você vai mudar de operação e cada telinha vai mostrar de forma exata e precisa todos os dados de pressão de óleo, do trim, da direção do teu leme, da velocidade em milhas por hora, da alta rotação do motor e vários outros dados náuticos para lhe orientar a ter a melhor navegação possível através de um display digital. Esse display, lembrando, como mostramos no vídeo anterior, ele vem nos motores Suzuki a partir dos 60 HP para cima, na linha moderna dos motores Suzuki. Lembrando também que se você usa a linha antiga dos motores Suzuki, você também vai poder usar esse padrão de display aqui para obter as mesmas informações que você obtém nesse display moderno. Então lembre-se, para você ter uma navegação monitorada, segura, preventiva e bem feita, tenha todos esses mostradores aqui na sua embarcação. E aí você vai navegar com segurança, gosto, estilo e a melhor funcionabilidade de todas do seu motor de popa. Lembrando que tudo isso você pode comprar aqui, também na importadora Alfaia, que se localiza em Manaus, na Rua dos Baréis 169 ou na Rua Marquês de Santa Cruz 267, aqui no centro de Manaus. Fica um abraço aí do Adriano e a gente se vê em próximos vídeos aqui no canal. Até mais, pessoal!